Vamos cair para dentro do nosso conteúdo fundamentalista. Eu adoro essa frase, né? E agora, José, cresce ou não cresce? Como assim? Empresa em crescimento não significa ação em crescimento. O que é isso, Marco? Eu tô perdidão. Calma. Muita gente está focando numa estratégia que diz dividendos. Né? Busca dividendos como uma estratégia para gerar renda passiva, vamos dizer. O que acontece? E aí vão olhar, as empresas que estão crescendo não significa que sejam empresas que geram dividendos, não significa isso. Então eu vou dar uma simplificação bem simples, o que é uma empresa em crescimento e por que ela pode não ser considerada uma ação em crescimento. Prestem atenção. Ah, Marco, isso quer dizer que a ação eu não devo comprar? Não, depende da sua estratégia. Se você sabe que a ação não está crescendo, ela não está distribuindo dividendos, você vai entender o porquê em alguns minutinhos aqui. Aí eu vou dizer algumas empresas cíclicas, né? O que é o cíclico que a gente estava e agora estamos saindo, e a questão das empresas defensivas e também a minha tese de investimento. Sobre isso aí fica a dica barbada para vocês aí, tá? Eu vou colar a tese, que era uma pergunta, e aí você pode copiar. Vamos lá. Crescimento versus crescimento. Eita, ferrou. Não, calma lá. O erro básico, galera. A ação de uma empresa em crescimento não significa que seja uma ação em crescimento. Marco, agora complicou. Vai lá. Galera, uma empresa em crescimento significa que a empresa está crescendo, uma empresa está com vendas e lucros acima da média, ela está crescendo e aí você fica ligado, beleza, vou comprar essa ação, porque se ela está crescendo eu vou ganhar mais dividendos porque ela está em mais lucro para dividir, né? Dividendos é lucro para que entra no nosso bolso como acionista. Pois é, galera, mas pensa um pouquinho, se a empresa está crescendo, ela normalmente vai ter um dividendo payout menor. Ai, Marco, eu tô complicado. Não, calma. É isso, eu já ensinei na série Linguagem dos Negócios aqui, mas depois eu não deixo ninguém para trás, já explico como é que é isso. Mas, venha para o nosso dia a dia aqui. Você tem uma empresa. A empresa está vendendo muito, está crescendo além da média. Lucro, margem, está bombando. Aí você pensa o seguinte, cara, é o melhor negócio do momento hoje, dando um exemplo, né? Investir na Emitim. Ela está numa atração tão grande que ela está passando os concorrentes e tudo mais. Então, por que eu vou distribuir uma grana que já está na Emitim para os sócios da Emitim, se eu investindo essa mesma grana na Emitim vou fazer ela crescer mais ainda acima do mercado e tudo mais? Entendeu? Entendeu? E é tão simples, galera, que o lucro vai ficar para o reinvestimento, tanto quanto isso. Então, nem sempre uma empresa que está crescendo é uma empresa, se você tem uma política de dividendos, busca dividendos, você deve comprar. Entendeu? E até porque a taxa de retorno da empresa é muito maior que o WACC, que é a taxa requerida pela empresa para estar na operação. Ah, fica complicado? Fica só com a primeira frase. A lucro vai ficar para reinvestimento. O Marco não vai distribuir lucro, né? A Emitim não vai distribuir lucro. Por quê? E aí eu pegar essa grana e reinvestir na própria Emitim, ela vai gerar mais retorno, mais retorno, mais retorno. Então, inclusive, tem muitas ações aí, né, que crescem e não distribuem dividendo. Aí vocês podem, Marco, isso é ruim? Não. Uma estratégia de value investing, por exemplo, que busca crescimento da ação, valor da ação, daqui a pouco essa pode ser uma alternativa. Pegou? Então não existe o certo e o errado, existe a estratégia que você está seguindo e aí sim existe o certo e o errado no questão de, se eu tenho estratégia A, o melhor caminho para chegar a X é a estratégia B e não a Z. Entendeu? É assim. Beleza? Mas meus analistas fundamentalistas sabem tudo isso aí. Aí vamos entrar nas empresas cíclicas, né? Como a gente teve ali. O que é isso, Marco? Eu estou chegando agora no mercado. Bom, com certeza, provavelmente, né? Acho que com absoluta certeza você viveu aí a nossa pandemia com a gente, né? Que se estava com a gente, botou muita grana na bolsa, porque lá no início eu fiz o jogo aberto e a gente estourou a boca do balão. Mas, pessoal, vejam, quando a gente está num ciclo, tá? A gente tem empresas crescendo porque a economia está se expandindo. No momento que a economia, e é um ciclo, ela vai entrar em recessão, né? Expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração, expansão, contração. No momento que acontece isso, essas empresas cíclicas, elas batem, o impacto é muito mais forte nos seus resultados. Por que tu está falando isso hoje, Marco? Porque a gente está tendo resultado das empresas. Entendeu? Tudo que eu faço é para alinhando o que está acontecendo na realidade, o que eu estou fazendo na prática e todos os assinantes da Emitim. E aqui vocês, na abertura do mercado, também podem pegar
tudo que eu trago e usar na prática. Então, quando a gente tem uma maneira bem simples de identificar uma empresa de cíclica, uma empresa de crescimento acelerado, vamos usar assim, que o pessoal vai mudando as nomenclaturas, mas são empresas cíclicas. É olhar o beta. Quando o beta é alto e positivo, a gente tem uma empresa cíclica, entendeu? Se o mercado bombar, a economia crescer, a empresa vai crescer mais e mais, tá? Por exemplo, a gente estava vivendo uma época de juros muito baixos, a gente tinha as techs, né, as empresas tecnológicas bombando, porque o custo do dinheiro era muito baixo, tá? Mas eu já ensinei sobre isso aí. O que a gente tem? Empresas defensivas é o contrário. Então, se as empresas cíclicas são de um jeito, as empresas defensivas são o contrário. Marco bem resumido, muito simples. A gente tem beta menores, negativos ou até pequenos, levemente positivos nesse sentido. E a gente tem, Marco me explica, muito simples. Galera, estamos aí com inflação, né? Isso é notório. As empresas têm faturamento diminuído, porque a galera começa a perder poder de compra, segura mais, vai comprar só itens essenciais. Agora me diga uma coisa, você vai deixar de comer? Você pode deixar de comer aí, como muita gente gosta, o caviar, né, a picanha, mas daqui a pouco vai rolar aquela costelinha, aquele arroz e feijão gostoso, que é a melhor comida que tem, arroz, feijão, guisado e ovo e tomate, né? Mas voltando aqui, então esses itens, eles são menos impactados numa recessão, porque você tem que fazer o que a gente chama de bens e consumos diários, né? Então, essas empresas, elas sofrem, mas sofrem menos. Para dar um finality, um fatality, né? O que foi a minha tese? Tá? A tese tá a pergunta valia 3.5 e eu tirei 3.5 aí. Dá um pausa se quiser ler tudo que eu escrevi, mas se você não quer ler, eu sublinhei para vocês alguns pontos simples e mais importante de tudo isso que eu escrevi aqui. Galera, numa recessão, todas as empresas sofrem. Não tem aquela empresa que não vai sofrer. Não tem, tá? Agora, tem algumas empresas que tendem a performar melhor nesse tipo de ambiente, como serviço público, energia, saneamento, farmácia, telecomunicações e algumas agrícolas. Ah, Marco, então a gente está entrando numa recessão, tá? Isso é uma tese, ganhou o máximo ponto, tem ali, você pode ler e eu explico, porque é da casa do ROI, que é o retorno on equity, né? O retorno do seu patrimônio líquido, aquela coisa toda, margens e tudo mais. Mas você tem que entender uma coisa. Isso é só olhando uma coisa, a economia, expansão e retração. Agora a gente está tendo um movimento de alta de juros. Aí você pensa, então olha só, eu posso estar entrando num momento de contração ou recessão da economia, mas eu tenho um aumento de juros, quais são as empresas que estariam nesses dois quadradinhos? Essa é a boa. Né? Então pare de seguir dica da boa, aprenda a pensar, e aí você vai encontrar boa e muito provavelmente é uma boa mesmo. Depois você vai e utiliza aí análise fundamentalista, que aqui é um conteúdo fundamentalista, ou então vai para uma análise técnica para cima dessas empresas e você está utilizando as duas metodologias aí, que é o que eu ensino e é o que eu acredito, além a gente vem com o sentimento do mercado.